Olá! A gente está começando mais um podcast Artevimento! Eu sou a Henry. E eu sou a Marta. E hoje a gente está muito feliz. Como a gente falou no episódio anterior, Artevimento é uma junção de arte e movimento e uma brincadeira com a palavra atrevimento. E hoje, pra gente movimentar mais o nosso podcast, a gente trouxe uma pessoa incrível que a gente vai ter o prazer de conversar hoje com vocês, Auri! E aí, seja bem-vindo. Que delícia estar aqui com vocês. Auri, primeiro eu sei que a gente vai falar lá na frente, mas não dá pra não mencionar essa sua escultura maravilhosa. Ai, vocês viram uma coisa bonita, parabéns. Uma coisa assim bem clean girl, sabe? Mentira, ontem vi saindo de mim umas pontas, assim, acordei hoje e já tava assim. Aí vim. Foi mágica, assim, magia. Vamos ver até quando dura. Mas falando particularmente, então, aproveitando que a gente tá falando da obra, conta o que você tava falando há pouco pra gente das cores, da ideia das cores. Então, eu sou da pintura também, né? Trabalho com técnicas diferentes. Então, muito dos elementos que eu trago para as peças, para as minhas esculturas, estão presentes também nas pinturas. No caso dessa daqui, veio de um estudo de aquarela. Então, Chique. Então, tem um tempinho aí já que eu tava experimentando essa junção de cores. Mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso, né, Martinha? Vamos começar do começo, né, Auri? Você é de Limeira, natural de Limeira. Na verdade, eu cresci em Limeira, mas eu nasci no interior do Paraná, numa cidade chamada Bandeirantes. Bandeirantes. É, uma cidadezinha rural, 20 mil habitantes. E foi parar em Limeira com quantos anos? Com 4 anos, ali nos anos 2000... E aí cresci em Limeira, né? Mas trago muito comigo também dessa coisa do interior, rural, minha família toda, né? Ligada à terra. Então, é isso, assim, cresci em Limeira, morei em Limeira até os 20 anos, me graduei lá em artes visuais, passei num concurso para ser arte educadora em Rio Claro. E aí morei lá por 5 anos, mais ou menos, e tô aqui em São Paulo já há 3 anos e meio. Tá, lá em Limeira, você já começou, graduou em artes, mas começou, na sua infância, como que começou o interesse já pela arte, por toda sua trilha, né? Uhum. Foram muitas camadas, assim, desde novinha eu já apontava, assim, uma tendência para criação, fazia na rua, eu não queria brincar do que já existia, eu queria criar brincadeiras novas, e eu tive muita sorte de crescer numa rua com muita criança. E a gente brincava na rua, e quase todo mundo da mesma idade. Então ali, pra mim, já foi um campo de experimentação artística, do lúdico. Eu explorei muito isso, assim. Mas eu acho que a minha relação com os diferentes tipos de linguagens artísticas que eu sou envolvido, né, vem em momentos diferentes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Puxando esse gancho, essas duas principais formações são música e artes visuais, né? Isso. Mas você também está envolvido com dança, com performance, arte e educação. E tem uma conta do Instagram sua, que é um dos seus primeiros projetos, que é o Olho, Olho, Olho. Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto pra gente. Então, esse projeto, ele tem uma ligação com as esculturas de vestir. Hoje, né, na verdade, eu considero ele parte da pesquisa para as esculturas de vestir, né? É uma página que eu criei voltada para as artes visuais, né? Tem um trabalho com escultura, com pintura. No caso das esculturas de vestir, já são 10 anos de pesquisa. Eu vi que tem xilogravura, aquarela, né? Os diversos trabalhos, eu acho incrível. Tem aquela conta no Instagram. Sim, eu realmente, assim, tive a oportunidade de explorar muitas técnicas diferentes, assim, na graduação. Mas foi com a performance, a arte tridimensional, assim, que eu me encontrei mais. E eu acho que isso começou ali na graduação. Lembro de uma professora que olhou para os meus desenhos, assim, e falou assim, nossa, você tem um traço de quem faz escultura,
Você tem um desenho de quem faz arte tridimensional. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Depois eu tive 2 semestres de arte tridimensional. E aí, realmente, me encontrei, assim. Comecei a estudar arame, cerâmica. E ali começou esse encantamento, assim, mais consciente com a arte tridimensional, com a escultura. Que depois eu levei para essa página, cheguei a participar de algumas exposições também, individual e coletiva, né? Mas a escultura, para mim, eu tenho uma história. Eu devia ter o quê? Uns 7 anos. A gente tinha acabado de se mudar para Limeira, eu e minha família. E meu pai sempre teve essa coisa muito da terra, da natureza. Lá a gente sempre ia para cachoeira. E aí quando a gente chegou em Limeira, né, uma cidade com 200, 300 mil habitantes, era tudo diferente, não tinha tanto esse contato com terra. Mas a gente foi morar num bairro que tinha uma mata próxima. E meu pai levava eu lá. E aí teve um dia que ele me levou no rio para coletar argila. Que chique. E aí a gente foi nesse rio, ele me mostrou ali aquela matéria-prima, a gente levou para casa. E ali ele esculpiu na minha frente um ônibus. Meu pai é motorista de ônibus. Ai, que barato. E ele esculpiu um ônibus na minha frente. Aquilo pra mim foi, uau, que alquimia é essa, assim? Você transformou esse barro nisso. E ali eu experimentei. E esse ônibus te levou durante a sua vida, né? No Cheguei processo aqui. de arte pura. Sim. Chegou aqui no estúdio da rádio do CCNB, que uma coisa que a gente não mencionou no começo, né, é que ele ainda não está completamente nos trinques, mas é o nosso novo estúdio. A gente está inaugurando com a sua entrevista. Ai, que E a sua escultura maravilhosa. Ai, é né? um prazer. E agora a escultura de vestido, 10 anos já que tem essa pesquisa? 10 anos com essa pesquisa, né, que envolve pintura, envolve arte tridimensional. E essa página que a Henry mencionou, né, Olho, 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 vem de uma série de esculturas que eu trago muito desses elementos, mas com o símbolo do olho também. Tem uma performance da Marina Abramovic, muito famosa, né, que envolve esse lance do olho. E aí, na época, eu compus uma música inspirado nesse tema, e da música virou escultura também. E aí, nessa página eu tenho os registros dessas esculturas, né, que tem muito esse símbolo do olho. E aí eu comecei a pensar, né, nossa, eu sinto essas esculturas que eu crio aqui como extensões do meu corpo, então por que não trazer isso para o meu corpo? Vestir isso, né? E aí eu comecei com as primeiras esculturas de vestir, e eu falei, gente, é isso. Eu não preciso pôr numa exposição, eu sou a exposição, meu corpo. Não, é fantástico, né? Na sua página no Instagram tem um monte, né? Tem várias fases, várias cores, né? E você dá nome para elas? Elas têm personalidades, elas têm vida, né? Claro, no seu corpo, mas como que é essa relação? Eu divido por séries, assim, eu não costumo nomear cada uma delas, mas eu sempre penso no que eu quero manifestar com ela, né? Pensando como uma manifestação externa do que eu sou, né? Eu sempre tento conectar com o que eu tô vivendo no momento, com o que eu quero manifestar mesmo com ela. Por exemplo, essa daqui tem a ver com uma nova era minha, que tá vindo, né? Tô gravando uma música chamada Fogo, e aí vou lançar ela, e eu gosto de trabalhar com essa parte visual, né? Pra mim tá muito conectado na música, e eu tenho muita autonomia com isso, desde a edição gráfica, da escolha de cores, né? Do figurino, da fotografia. Então eu gosto muito de trabalhar nesses signos. E aí essa escultura, né, tem essas cores, né? Esses tons de azul, umas cores mais quentes, mas eu quero remeter ao fogo, né? Que é o nome dessa música que eu vou gravar. Então, vem tudo conectado, assim, eu gosto de criar essas ligações. E essa música já tem previsão para estrear? Em junho, aproximadamente, né? Acho que a gente quer ser independente, a gente sempre mira, assim, um tempo, um limite, e aí começam a acontecer coisas, né? A gente tem outras frentes também para viabilizar esses trabalhos. E aí muda esse tempo, né? Eu tenho achado bom também, porque é um espaçamento que eu percebo que cabe outras coisas. Essa música também vai ganhando uma outra forma. Depois eu vejo, caramba, foi necessário. Teve o tempo dela.
Pensando mais nessa coisa de transformar a obra como parte do corpo e a performance, você até comentou sobre a Marina Abramovic. Eu sei que ela veio pra cá em 2015, no Sesc Pompeia. Não sei se ela veio, na verdade, ou se foi uma parceria do Instituto Abramovic com o Sesc Pompeia, num método dela. E aí você pode contar isso um pouquinho pra gente, porque você participou, né? Ela veio pra cá mesmo, né? E aí ofereceu um curso, assim, teve uma série de encontros com ela, assim, que foram muito poderosos, eu participei de todos. Teve a vivência também, essa experiência que era uma retrospectiva, né, para algumas performances dela, e da gente experimentar isso mesmo, né. E aí pra mim foi muito rico, porque eu tava no momento de estudar performance na faculdade. A minha pesquisa de conclusão de curso foi em performance. Né? E a Marina Abramovic era uma das referências minhas, claro. Um dos maiores nomes, né? E aí pra mim foi assombroso, assim, vir pra São Paulo, estar em contato com ela e trocar com ela. Então foi muito poderoso, assim, pra mim, esse contato com Marina aqui em São Paulo. Que incrível, porque eu imagino quando a gente é fã e quando a gente admira alguém, ou quando a gente tem alguém como referência, ou todas as coisas ao mesmo tempo, é muito espetacular, né? A gente ter a pessoa como mestra e de repente estar ao lado da pessoa ali, né? Essa é uma coisa incrível, assim, de São Paulo, porque eu tô aqui há 3 anos e meio, mas sempre tive relação com a cidade, sempre vim pra cá, e principalmente pra mergulhar nessa cena cultural da cidade, né? Sempre muito atente na programação. E aí, vira e mexe, assim, eu entro em contato com artistas que eu estudei, que são referências pra mim. Hoje convivo com vários artistas que são referências ainda pra mim, ou que viraram amigos. Então isso é muito legal, assim, é uma realização pra mim. Inclusive, Orlan, que foi uma performer também que eu estudei, que trouxe para minha pesquisa. Eu encontrei ela ano passado, ela veio para São Paulo lançar um livro. E aí pude trocar também com ela, falar da minha pesquisa em performance. Que bacana. Aí uma exposição, né, que você criou a performance foi o projeto Raiz. Isso. Né, que foi na Galeria FAAL, que é a Faculdade de Administração e Artes lá em Limeira, né? Isso. Conta um pouquinho como é que foi essa história. Nossa, muita coisa, assim. Eu acho que esse episódio, pra mim, eu acho que foi a minha primeira morte e renascimento, assim, porque é isso, eu comecei a cursar artes visuais, né, muito novinho, com 17, e aí foram se passando os anos, chega naquele último ano da graduação, né, que você tem que decidir o que você vai estudar para sua pesquisa de conclusão. E a performance para mim veio imediatamente, porque assim que eu entrei no curso, né, eu tinha muita dúvida de qual linguagem artística escolher, porque eu já tinha conexão com vários. E aí aquele momento que você tem que escolher uma coisa para sua vida, né? Sim. Que é isso que a gente aprende, né? Isso que eu escolhi agora vai ser pra minha vida inteira. Uma pressão, né? Na sociedade. E aí eu entrei em artes visuais e de repente me deparo com performance arte, com a linguagem da performance que eu já tinha acessado no teatro, né? Num curso que eu fiz também, em outras vivências, mas ali veio latente mesmo, eu conhecendo outros performances e essa linguagem. E aí, acessando ela, eu começo a perceber, caramba, eu não preciso escolher só uma linguagem, né? É uma linguagem artística que rompe com as barreiras entre as outras linguagens artísticas. Então, aquilo para mim foi uma explosão, assim, de reconhecimento, de potência. Multiplicidade. E aí, para mim, começou ali esse contato com a performance. Então, na minha pesquisa, para mim fazia todo sentido trazer a performance. E aí, dentro disso, eu quis trazer a minha história também. Então, dentro de performance, eu estudei identidade, autoimagem e narcisismo. E aí, eu trouxe uma série de artistas, né? Orlan, Marina Abramovic, até Lady Gaga eu coloquei. Trouxe na pesquisa, né? Porque ela tem uma relação muito forte com alter ego, com persona. Sim. E pra mim foi importante entender isso ali, cedo também. Estudei Stuart Hall para entender identidade.
Fui muito corajoso estudando também Lacan e Freud. Nossa, aí Quebrei a cabeça. Mas foi importantíssimo também para me entender uma série de coisas, inclusive em relação à expectativa, né, dos nossos pais nessa fase da adolescência, né, em relação à nossa identidade, né? Então, para mim, essa série de pesquisas, né, encadeou numa série de 3 performances artísticas, e a última foi Raiz. E aí eu criei uma exposição na galeria da faculdade, né? E nessa exposição eu reunia um histórico de todos os cabelos que eu já tive, porque o cabelo para mim sempre foi um signo muito poderoso de expressão da minha identidade e tudo mais. E aí nessa época, inclusive só para contextualizar, eu tinha um cabelo até aqui, liso, eu alisava. Era emo, né? E aí tinha várias cores, eu mesmo cortava o cabelo, pintava, sempre tava com uma cor diferente. E aquilo era meio chocante, assim, em Limeira, porque não tinha muita gente, assim. Era a diferentona da cidade. A diferentona da cidade. Inclusive, eu já tinha acostumado com as pessoas mexendo comigo na rua. Eu lembro que para cruzar o pontilhão, que eu cruzava para ir para a faculdade, né, passavam muitos carros ali e todo dia, pelo menos um deles mexiam comigo, né, do carro. Então eu fui acostumando com isso, assim, de um jeito muito ruim. Mas aí nessa pesquisa eu tive a oportunidade de elaborar uma série de coisas, inclusive uma ferida que eu tinha em relação à sexualidade, que foi uma coisa muito complexa, assim, dentro de casa, mesmo com a minha família. Foi muito cedo, né, entre 14 e 15 anos. E aí eu passei ali por 2 anos muito complexos, assim, em relação a isso, fragilidade. E foi no meu cabelo que eu encontrei uma forma de manifestar, de me rebelar contra esse cerceamento, né, com o meu corpo. E aí comecei a alisar o cabelo, e aí encontrei a cultura emo, que pra mim foi importante, porque até então eu não tinha referência de não binariedade, eu sou uma pessoa não binária, né? E até então eu não tinha visto, eu não sabia que eu podia puxar elementos do feminino, do masculino, e ali nessa cultura não tinha uma barreira muito rígida entre o feminino e o masculino. Tanto os meninos quanto as meninas compartilhavam dos mesmos elementos, né? Cabelo grande, liso, maquiagem, roupas apertadas. Então, eu me encontrei muito nisso. Só que ali na graduação, começou a deixar de fazer sentido pra mim, esse signo tá ali no meu corpo. Porque daí eu comecei a entrar no estado de sofrimento, porque eu alisava meu cabelo e tinha muito cuidado com isso. Passava horas, assim. É um sacrifício, né? Eu já alisei também, eu sei que é terrível, assim. É babado. Na progressiva, ali na química, é horrível. E aí eu comecei a deixar de fazer coisas que eu sempre gostei, né? De ter uma relação, por exemplo, com a chuva, de deixar de nadar em alguns momentos. Ia pra praia, ficava em Canádia, assim. E aí eu falei, gente, por que eu preciso manter esse signo, né? Foi importante pra mim, mas agora não tá condizendo mais com o que eu tô me transformando. Então nessa pesquisa entender a identidade como uma coisa que não é rígida, que ela tá o tempo todo se transformando, foi poderoso pra mim elaborar essas feridas ligadas a esse signo e também para deixar embora, né? E criar outras coisas. E aí essa pesquisa, né? Desencadeou nessa última performance Raiz, a gente chega lá, né, nessa exposição, e nessa performance eu escolho trazer esse ritual do cabelo para a galeria, além de todo esse cenário com fotografias minhas e os cabelos que eu mesmo pintava, as tintas, secador, chapinha, tudo estava ali no chão, as pessoas podiam inclusive levar embora, e aí cerca de 60 pessoas foram para essa performance, e eu reproduzi esse ritual com cabelo de alisamento, da chapinha, claro, reduzido, porque duravam muitas horas, e aí depois de estar com esse cabelo todo modelado, né, um rainbow, assim, eu pintei de várias cores, eu apontei uma mecha com uma tesoura pro meu pai, que estava na exposição, e aí ele foi o primeiro a cortar. E antes de cortar essa mecha, ele
falou assim pra mim, você não precisa cortar o seu cabelo, você pode ter o cabelo que você quiser. Coisa linda. Então, foi muito simbólico, né? Cortar esse cabelo com essa frase do meu pai. Porque é isso, né? Aquela ferida estava sendo curada, né? Tava ritualizando ela ali. E aí, meu pai, assim, a gente tem uma conexão incrível. Ele foi o primeiro que cortou. E as pessoas foram cortando, assim, todas as pessoas ali. A maioria não sabia que eu ia cortar. É muito bonito ouvir isso, assim, porque o seu pai foi o mesmo que te apresentou pra argila e fez aquele caminhão. Sim. E essa imagem tá muito forte na minha cabeça. E agora, ouvindo essa história da tesoura, ele te deu essa libertação, assim, de um... Nossa, né? Eu até me emociono, assim, de lembrar, porque foi muito poderoso mesmo. Eu ter essa oportunidade de criar esse ritual com pessoas importantes pra mim. Eu tinha, o quê? Cerca de 20 anos. E aí, todo mundo ali que tava presente foi cortando, mecha por mecha. Aquele cabelo foi ficando todo picotado. Eu até gostei, eu vejo umas fotos assim e falo, olha, eu usaria. Artista! Eu gritei artista! Picotado e comprido. Várias cores, com tintas que eu mesmo fazia. E aí, depois que todo mundo cortou, eu peguei a máquina, né? A minha irmã é cabeleireira, então eu peguei algumas coisas do salão dela. E aí raspei na zero esse cabelo, né? Tinha um amigo tocando Hair da Lady Gaga no violoncelo. Aquela coisa bem dramática. Eu sou o meu cabelo, Eu né? sou o meu cabelo, né? E essa música foi muito importante pra mim, da Lady Gaga, né? Porque é uma música que fala sobre identidade, né? Hoje eu amanheci, eu perdi minha identidade porque minha mãe e papai cortou meu cabelo à noite. E isso foi muito simbólico pra mim, né? Eu sempre tive essa questão com o cabelo, sempre deixei grande, né? Então ali naquela performance eu tava transformando tudo isso. E aí raspei na zero meu cabelo, assim, chorando, todo mundo também. E começou a cair uma chuva torrencial fora, assim, que se misturou com o som do violoncelo. Coisa linda. Foi incrível. Uma catarse. E aí eu finalizo escrevendo na parede, eu sou o meu cabelo, com as tintas que eu tinha criado pra pintar o meu cabelo. E aí esse foi um renascimento, né? Porque eu nem lembrava que meu cabelo era tão cacheado, assim. E aí raspei na zero, ele começou a crescer, assim, e tá assim. Mas, né? Maravilhoso. Acho que aproveitando essa história, né, de novos começos e recomeços, transformações, tem uma performance sua, uma exposição, na verdade, que você fez no Museu de Limeira, que se chama Gênesis. Tem a ver com esse trabalho do Raiz? Tem uma relação? Como é que funcionou esse projeto do Gênesis? Esse projeto, ele surge pensando nessa união de escultura com o corpo e trazendo como referência até mesmo esse signo bíblico, né, do sopro que transforma o barro em vida e tudo mais. E aí eu trouxe esses elementos ali para essa performance, eu já tinha me graduado, né, mas continuei ali explorando performance, né, criando performances. E aí recebi esse convite para compor essa exposição na Galeria de Limeira, né? E com essa performance na abertura da exposição, que foi muito poderosa, que eu trouxe esse elemento do barro, da argila, mais uma vez, né? Que estava ali presente na infância, né? Através do meu pai. E estava ali com uma artista incrível também, que somou comigo e trazendo esse elemento pro corpo, né? Esculpindo um no corpo do outro, né? Formas ali orgânicas. E foi muito bonita, uma performance, inclusive, que eu queria retomar. Sim. E agora eu acho que falando de performance, fazendo um link, né, com uma pesquisadora e filósofa da nossa comunidade que é muito conhecida, que é a Judith Butler. Ela fala muito sobre performance e gênero, né? Como você disse que sua identidade está ligada com a sua arte, Judith fala, né, que gênero é uma construção. Você concorda que gênero é performance? Gênero é performance pra você? Sim, e eu percebo muito isso na minha história, né? Porque é isso, eu não tinha referência de gênero fora da binariedade. E é isso, né? Tive ali uma construção de menino, né? Fui ensinado a ser menino, então não desmunheca a mão, ó essa voz mole, né? Ouvindo coisas do tipo.
que hoje são potências para mim. A mão mole que virou Vogue, a voz que é meu instrumento de canto, né? Mas tudo isso já começa a me atravessar na infância, né? Porque eu via que não cabia em mim, no meu corpo, essa binaridade, né, masculina, não cabia. A partir de qual momento você começou a se entender enquanto uma pessoa não binária? É recente, há uns 4 anos, mas ali na infância já era não binária. Você só não tinha entendido. Não sabia, não tinha essas referências, mas eu já me percebia diferente. Na escola, o jeito que me tratavam, era muito comum outras crianças perguntarem: você é menina ou menina? E aquilo me doía muito, porque eu sabia que não era uma coisa boa as pessoas não saberem se você é menino ou menina. E eu sempre tive o cabelo grande, cacheadinho, era loirinho. E aí, ali eu já sabia: eita, eu sou diferente, tem uma coisa diferente aqui, não tô encaixando. E eu lembro que eu ganhei uma camisa polo. Nossa, péssimo, né? E aí eu fui tentando te colocar na caixinha, né? E aí fui pra frente do espelho, assim, com aquela camisa, que eu até tinha achado bonita e tal. Mas eu vestia aquilo no meu corpo e me olhava assim, não cabia, não encaixava. Eu lembro que eu me senti tão mal, porque daí eu comecei a pensar: tá, se não cabe isso, será que cabe um vestido? Ou comecei a pensar nos elementos femininos. Mas também não cabia. Sim. Então, em que lugar eu ocupo disso, né? E claro, sem ferramentas para elaborar tudo isso. Mas é isso, assim, eu percebo isso muito latente na minha história, mas eu percebo que através da arte eu fui usando essa estranheza toda como potência criativa, que eu acho que é o que me mantém em pé até hoje, né? Porque se não fosse a arte na minha vida, eu acho que... Eu não sei qual rumo eu teria tomado diante de todas essas dores, né? E a arte, para mim, tá nesse lugar, né? Ao mesmo tempo que é algo que me nutre, é algo também que me dilacera, que tem a ver com essas dores todas, né? Não tá separado. Ela trabalha tudo isso, né? Acho que ela trabalha você psicologicamente, você tem que vivenciar, né? E ela também cura. Sim. Né? E aí, para mim, foi muito poderoso, assim, na infância. Por exemplo, a primeira linguagem artística que eu acessei formalmente, assim, para estudar foi o teatro. Eu me formei em teatro num curso em Limeira, com duração de 4 anos, assim, chamava INSEA, que é uma escola de arte lá de Limeira, que também acessei performance através da Suelen Zacarias, que é uma querida, uma artista que eu admiro muito. E que foi uma das grandes referências para mim também escolher cursar artes visuais e me entender na performance. Mas é isso, assim, esse curso de teatro me introduziu na cena cultural da cidade, me fazendo também conhecer outros artistas, outras pessoas que tinham uma predisposição queer ali. Então eu comecei a me encontrar mais também nesse circuito. E uma coisa muito legal da formação cultural, que eu acho importante, é que, além dela introduzir a gente na cena cultural da cidade, nossos familiares também começam a fazer parte, né? Porque, de repente, a minha família, que nunca foi para teatro, nunca ia, começou a frequentar o teatro da cidade para me assistir. Que coisa linda. Né? Então, a gente vê a importância da formação cultural, né? E eu comecei a estudar teatro entre 12 e 13 anos. Formei e entrei para uma companhia de teatro da cidade com direção colaborativa chamada Abaçaí. Tinha tudo para dar errado, né? Direção colaborativa com 13 pessoas. Nossa, loucura. Mas foi lindo, foi uma experiência surreal na minha vida também. Eu fui muito acolhido nesse lugar da performance, que sempre me interessou no teatro. Não só o lugar da atuação, mas da performance, de me trazer, né, pro corpo, a dança também. E foi uma experiência riquíssima para mim, porque eu me sentia pertencente e a gente criou um espetáculo do zero, poderosíssimo, chamado Canto de Encanto. E a gente foi finalista de um festival de teatro lá do interior e subi no palco, assim, devia ter 16 anos. Subi no palco para receber o prêmio com a galera. E aquilo para mim foi tão simbólico, porque
teve uma remuneração, eu nunca tinha ligado a minha arte a receber algo, um dinheiro, a gente aprende que é isso que valida, né? Claro. E aí pra mim foi poderoso, assim, imagina, 13 pessoas dividindo o prêmio, deu 200 e pouco pra cada, mas aquilo pra mim significou muito. Também teve a ver com esse direcionamento pra eu ter certeza mesmo que é isso, quero ser artista, vou estudar isso, é minha vida. Agora, você também entrou para a área da música, aliás, todas. A gente estava falando de todos os lados, né? E tudo é uma performance, eu acho que ela reúne tudo isso também, né? Mas a sua primeira música lançada foi Solte-me. Sim. E ela tem uma história bastante profunda, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Eu tenho mais de 35 composições, mas eu escolhi Solte-me para lançar, para ser a primeira música minha. Por ser uma música que tem a ver com identidade também, que eu escrevi direcionada a todo mundo que se sente castrado de alguma forma, com expressão de gênero, identidade, artisticamente, mas que liga também com a história de Kelly Silva, né, que foi uma travesti do interior, ali de Campinas, que foi brutalmente assassinada por uma pessoa que ela se relacionava, né, e esse assassinato, os símbolos ligados a ele me atravessou muito, porque essa pessoa que ela se relacionava arrancou o coração dela e colocou no lugar a imagem de uma santa. E aquilo pra mim, assim, me dilacerou. Eu falei, gente, por que não tá todo mundo falando disso? E aí eu sentei pra compor. E aí nasceu o Solte-me disso, foi ganhando outros contornos também, ligado a essa coisa que eu falei da identidade e tudo mais. Mas ela nasce dessa angústia, né? E posso cantar um trechinho dela aqui. Ai, essa música mexe muito assim comigo. Já ouvi você cantando várias vezes. Quero poder flutuar, mastigar o pecado e poder me deliciar com seus dissabores. Solte-me, mas me deixe ficar. Solte-me, mas me deixe ficar. Solte-me, mas me deixe ficar. Que é assim que eu respiro. Querem me enterrar sem meu coração. Querem me enterrar sem meu coração. Querem me enterrar sem meu coração. Solte-me, mas me deixe ficar. Solte-me, mas me deixe ficar. Solte-me, mas me deixe ficar. Que é assim que eu respiro. Como é que a gente continua? Isso que eu ia falar, uma hora de silêncio. Nossa, eu tô chorando. Como é que a gente continua agora? É muito profunda, assim, porque é uma luta diária, né? Viver e expressar nossa arte, nossa identidade, enfim. Ai. Ela diz muita coisa, toda essa história, e nossa, e esse suspiro final, assim. Tô arrepiada. Como é que faz agora? Solte-me. Mas depois de Solte-me, você também lançou uma música super solar, que transformou esse sentimento, né? Também. Que é Zona Abissal. E a letra é incrível. Tem um videoclipe também maravilhoso que foi lançado lá no Ceará. Gravado lá no Ceará. E conta mais pra gente sobre esse trabalho. Nossa, foi uma loucura. Porque é isso, né? Em meio à gravação dessas músicas, eu tava trabalhando num projeto, né, que era uma exposição itinerante, chamada Olho d'Água. E aí tava atuando nessa exposição como arte educadora. A gente passou por 5 estados. Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas. Então foi uma experiência muito poderosa também. E nos intervalos que eu tava fazendo em São Paulo, tava gravando minhas músicas.
E num dos intervalos do Ceará, eu vim pra cá pra gravar os vocais de Zona Abissal, que é a música que eu escolhi, né, pra ser o segundo single, acho que pra quebrar também essa tensão, né, porque é isso, né, a gente é composto de sombra e de luz também. E aí eu quis trazer esse meu lado também, que é muito presente em mim, que é uma coisa que eu gosto de manifestar. E só que é isso, né? Várias frentes, e aí eu tive 11 dias no intervalo desse trabalho para fazer tudo isso, assim, para gravar os vocais, para criar uma escultura nova para ser a capa do single, e para fotografar. Consegui fazer tudo isso menos a parte da fotografia. E aí eu fiquei super angustiado, porque já tinha passado do limite que eu tava visualizando para lançar essa música. E aí um amigo que ia fotografar não conseguiu, e aí eu voltei pro Ceará. Ia ficar mais 40 dias lá, e não tinha fotografado, feito a capa pro single. Aí fiquei angustiado, né? Porque eu falei, gente, eu não tenho referência aqui no Ceará, como que eu vou fazer essa foto? Eu não posso esperar mais 40 dias. E aí aconteceu uma coisa surreal, assim, no primeiro dia, que eu cheguei lá, um amigo do projeto me chamou para ir para um bar. E aí eu fui, tava meio borocochô, assim, com essa história toda. Aí eu cheguei no bar, uma pessoa se aproximou da gente, começou a trocar ideia. Eu falei que era artista também, me apresentei. E falei que tava gravando uma música nova, né? Falei da música. Aí essa pessoa me interrompeu e falou assim, eu vou gravar o seu videoclipe. Fantástico. E qual foi essa reação, assim, né? Na hora eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Sei lá, a pessoa às vezes tá falando da boca pra fora e tal, a gente trocou o contato. E eu fiquei meio desacreditado, mas assim, tá, eu vou acolher. Não acredito em acaso, né? E aí, de repente, 3 dias depois a gente marcou numas dunas lá de Fortaleza. Inclusive, na última passagem pelo Ceará, eu tinha ido nessa duna no aniversário de uma amiga. A gente fez uma oração lá. E eu me separei no momento. Fiz uma oração do meu jeito também. Fiz um desenho, assim, na areia. Era noite, só tinha lua iluminando. E eu lembro que eu visualizei tudo isso, né? Pensando nas minhas criações e tudo mais. Aí, de repente, eu me vi lá. Naquelas dunas, de novo, com aquele dia lindo, gravando meu primeiro videoclipe. Que ficou lindo, assim, foi gravado pelo Juanito Oscar, que é um diretor incrível, assim, tem filmes e nordestino e tudo mais, e que foi um querido comigo. E a gente conduziu tudo de forma muito orgânica, ficou lindo. Era como se eu já soubesse o que eu queria criar, assim, o clipe já estava pronto na minha mente. E só fluiu, a gente gravou, ficou lindo. Parecia que quando você estava lá nessa praia nos dias antes, à noite, já estava tudo acontecendo, né? Tudo se criando. Tudo se Impressionante criando. como mistura a natureza, né? A natureza ela tem uma forma de se expressar muito, muito forte, né? Uhum. Que fantástico. E esse clipe é maravilhoso. Acho que foi a primeira coisa que eu vi. Foi esse clipe. Fiquei encantada. Aí eu tenho até uma outra pergunta, que é a respeito, né, desse dourado, essa cor toda, né? Que tem o sol, tem toda essa luminosidade. Esse dourado foi para esse clipe ou é como se fosse uma era sua, uma fase sua? Eu acho que veio como manifestação da minha era nova mesmo, né? Com o nome Aure, que é um nome que eu tenho há 3 anos, né? Que surgiu durante a pandemia. E surgiu de uma forma muito poderosa, foi num ritual com enteógenos e tudo mais. Foi uma experiência muito poderosa para mim. E eu já estava com algumas inquietações sobre nome, né? Porque eu estava me entendendo como uma pessoa não binária. E queria um nome que se encaixasse mais com essa nova fase, né? E eu sempre fui a favor eu não preciso ter um nome só, eu posso ter vários. Eu sempre criei nomes. Mas não vinha isso, né? Esse novo nome. E aí nessa experiência, que foi muito poderosa para mim, assim, muita coisa se transformou a partir disso, eu senti uma espécie de chamado espiritual e recebi essa mensagem, recebi uma visão de uma anciã indígena e ela me chamava por Áurea.
E aquilo ficou ecoando na minha mente, assim, por um tempo. Depois eu fui pesquisar se existia esse nome, a etimologia disso. E tudo estava ligado a ouro. Aquilo que traz luz, aquilo que ilumina. Então, essa coisa do dourado foi aparecendo muito organicamente, assim, ligado a essas coisas que eu sempre gostei de manifestar. Sempre tive uma ligação muito forte com o amarelo, com dourado. E aí eu fui deixando isso tomar forma no meu corpo, né? No cabelo, nas cores. E Zona Abissal veio como uma criação para selar esse momento, sabe? Esse nascimento de Áurea mesmo. Porque Solte-me foi meu single de lançamento, mas é isso, essa coisa densa, né? É pesado. E aí vem Zona Abissal, né? Que é essa manifestação de luz que no nome fala, o nome é Zona Abissal, né? Que remete às zonas profundas, né? Do mar, do oceano. Mas eu acho que a gente só consegue manifestar a luz entendendo essas sombras, né? Visitando esses lugares obscuros da nossa psique, né? E então tudo isso para mim tá muito ligado. E em Zona Abissal eu falo um pouco dessas ilusões, né, que a gente vai criando ao decorrer da vida, de acreditar que alguém vai vir salvar a gente, ou que determinada conexão ou relação romântica vai salvar, vai necessariamente elevar a gente a alguma coisa. E não, né, quando a gente olha para um lugar de autonomia com a nossa história, com a gente mesmo, a gente consegue olhar para essas camadas obscuras, né, e criar luz, né, a partir disso, e entender que é isso, eu sou a luz do sol, você é, nós somos, né, que é o que eu trago no refrão, quase que como um mantra, né, que vai surgindo na música. E ainda falando desse trabalho musical, você comentou no começo que vai vir Fogo, né? É o próximo single aí da sua música. O que a gente pode esperar, assim? Fogo, e aí você pretende lançar um EP, um álbum? Quais são os desafios para isso? O que você pode contar pra gente desse seu trabalho musical? Então, essa música, né, Fogo, ela tem uma pegada bem latina, bem dançante. Tô muito animada assim para lançar ela. Todo mundo que ouve já sai cantando ela. e eu acho que vai pegar, assim, tô animada para lançar, trabalhando na estética dela também. Já cantei ela algumas vezes durante o show da banda que eu faço parte, do Bloco da Saudade, lá de Rio Claro, né? A gente é tipo Mariah Carey, assim, é desenterrado numa época do ano só, no nosso caso o Carnaval. E a gente forma a banda e faz, e é uma belezura. E aí eu cantei Fogo esse ano, as pessoas adoraram, assim, foi incrível. E eu gosto de fazer isso, né, de trazer, assim, testar, ver como que as pessoas vão se conectar com a música. E aquilo pra mim foi poderoso, assim, eu tô animada pra lançar. Tô produzindo com o Master P, que é um produtor aqui de São Paulo, incrível, assim, que já ganhou o Grammy Latino, maravilhoso, assim, a gente tá muito conectado. Mas eu tô com muita calma, assim, nesse processo, deixando a música ter o tempo dela, a gente tá produzindo e tá ficando bonito. Agora, já que você tocou, né, no Bloco da Saudade de Rio Claro, queria que você contasse um pouquinho como é que ele funciona, é só no carnaval, que tipo de repertório, como é que rola isso? Então, o Bloco da Saudade no próximo ano vai fazer 10 anos, né? É o maior bloco de rua de Rio Claro, né? Que é uma cidade que eu tenho uma conexão muito forte, né? Morei lá quase 5 anos. E esse bloco surge como uma união ali de amigos, assim, de pessoas artistas também ali da cidade, conectadas com a cena cultural. E a gente começa a se ligar que, nossa, não tem mais bloco de rua em Rio Claro, que é uma cidade que tem uma presença forte, né, do carnaval, tem 4 escolas de samba lá, e tem um histórico de blocos de carnaval também, e não tinha mais, né, isso morreu. E aí a gente decide criar esse bloco, né, o nosso primeiro desfile foi meio que um ato de rebeldia, assim, na principal avenida da cidade, e foi lindo. E aí, a partir desse encontro, a gente cria a banda do Bloco da Saudade.
e começa a se apresentar todo ano também, né? Com um repertório que vai da nova MPB à Tropicália. Então, para mim foi importante também compor essa banda e acessar esse repertório que até então eu não tinha acessado, né? Enquanto criança, né? E eu cheguei a acessar a nova MPB, assim, acho que com a minha primeira banda, que foi a Jubarte, né, em Limeira, uma banda que teve a duração de 2 anos. A gente cantava nova MPB, uma série de artistas aqui de São Paulo que eu admiro, que hoje alguns eu tenho até contato, né? Felipe Cato, Karina Burr, Tulipa Ruiz, né? E uma série de outros artistas que eu tava conhecendo ali. Mas no Bloco da Saudade eu comecei a explorar Tropicália mesmo, né? Gil, Caetano, Gal, Bethânia. E pra mim é muito poderoso, assim. É sempre uma alegria quando chega no carnaval e tá no palco cantando essas músicas do nosso repertório. Tá lá em Rio Claro, que é uma cidade que tem uma efervescência cultural, né? Muito legal. E aí, pensando em toda essa sua trajetória artística, desde o início, assim, você veio das artes visuais, depois dança, performance, música, e aí você tem essas 2 experiências de fazer arte no interior e aqui na capital. Quais as maiores diferenças, assim, que você enxerga de fazer arte lá e aqui? Nossa, muita coisa, assim. Eu acho que aqui em São Paulo a gente consegue acessar, acho que, espaços, centros culturais que estão com abertura, né, para receber, né, artistas queer, independente. Eu acho que isso no interior é ainda mais difícil do que aqui. E para mim mudou, assim, muita coisa, né, vir para cá. Assim que eu cheguei aqui, eu consegui viabilizar o meu primeiro show de músicas autorais no Centro Cultural da Diversidade, né? Foi lindo. Que foi lindo, no Festival Som e Potência. Sim. Você arrasou muito. E eu tive a honra de estar lá nesse festival com o Heleno, que estava aqui no primeiro episódio, né? E eu tenho uma história muito boa em relação a isso também, da minha ligação com o Heleno. Então conte. Assim que eu mudei para São Paulo, eu fui em uma performance que rolou na Vila Itororó. E aí fiquei ali pra performance, eram 2 chilenas, assim, uma performance incrível. E aí Heleno tava ali e a gente começou a se conectar cantando no fim. Alguém sentou no piano, começou a tocar e todo mundo cantar junto. E depois a gente foi pra um bar, começamos a trocar ideia. Me aproximei de Heleno, a gente passou a noite ali conversando. E aí na hora de se despedir, eu falei assim pra Heleno: ai, que massa, então, mais um artista independente, legal te conhecer. Então a gente se vê nos palcos. E aí, tempos depois, a gente tava compondo no mesmo festival, Som e Potência, com o nosso trabalho autoral. E aquilo pra mim foi incrível, né? Ver acontecer um show que eu já tinha na mente, né? Das minhas músicas, todas. De trazer performance, dança, toda essa minha pesquisa, né, com diferentes linguagens artísticas, de trazer isso pro palco, trazer as esculturas também. E aí pra mim foi incrível ver isso tomando forma e tendo registro disso, né, para acessar novos lugares também. Então teve essa diferença pra mim, muito mais ligada à minha arte autoral mesmo, né? E eu tô num momento muito feliz da minha vida, assim, de sentir que eu faço parte de uma rede de artistas da cidade, de artistas queer, independentes, e que a gente tem uma troca de afeto, de apoio, e que eu sentia falta disso no interior, às vezes, porque eu acho que por ter poucos recursos para cultura e tudo mais, e pouca oportunidade, vai minando um pouco a nossa autoestima. Né? E a gente vai achando que não é pra gente, né? Que a gente... E aí quando você tá numa rede de pessoas que estão se movimentando junto e se apoiando, e você começa a ver, né? Caramba, tem possibilidade de criar um novo lugar, né? Outras possibilidades de futuro.
Então, eu tô numa fase muito gostosa, assim, em São Paulo. Claro, tem 1000 desafios em ser artista independente, é uma loucura. Para a gente conseguir viabilizar nossos projetos, a gente precisa ter outras frentes também. No caso, eu também trabalho com arte e educação, né, que é uma frente que eu nunca encerrei. E aí é isso, né? A gente vai vivendo, assim, atrás de recursos para viabilizar nossos projetos, lançamentos, né? E a gente está aqui, né, com Artevimento, é bom até falar isso, que a gente está, a ideia de criar, né, foi até da Henry, né, o projeto é da Henry. Em conjunto. Não, em conjunto, mas saiu aqui dessa cabecinha. Mas tem que dar o crédito, né? Mas é exatamente nesse caminho, né, de divulgar essas pessoas que estão nessa cena independente e apoiar, né? Sim. Somos uma rede, né? Eu acho que a gente tem que abrir portas, janelas para arte independente. Os artistas mainstream são maravilhosos, mas a gente também tem que dar acesso a outros artistas, né, que não chegaram no mainstream, ou que às vezes nem querem chegar, né? E acho que é isso, né? A gente tá fazendo nosso papel aqui. Porque é isso, né? A gente aprende a gostar de famoso, né? E não de artista. E por que eu preciso ir pra TV ou ter um grande alcance para ter a minha arte validada, né? A minha história, né? Se eu também componho, faço parte da cena cultural da cidade, né? Ativamente, né? Então eu acho que a gente precisa se movimentar nesse sentido, né? Conversar com as pessoas para priorizarem isso, né? E assistir quem você conhece, quem você consegue olhar no olho, trocar uma ideia. E não alguém que está num pedestal inalcançável né? Então eu acho que tem muita coisa assim pra gente transformar, e iniciativas como essas, né, que vocês estão tendo aqui são muito poderosas, porque é isso, abrem portas, né, para as nossas histórias, né? Que é isso, né? Por mais que eu não tô na mídia, Helena agora tá acessando alguns lugares, né? Isso não invalida, né? Nosso caminho, né? A arte pra mim não é uma coisa que eu tô aqui testando. A arte não é igual à fama, né? A arte é uma missão ali, uma vocação, né? É um trabalho diário. E pra mim é um estado de consciência, assim, não é uma coisa que eu escolhi, assim, que eu tô... vou fazer agora pra ver no que dá. Não, é um estado que eu quero ocupar a minha vida toda, né? É uma forma de existir que pra mim, cada vez mais, assim, rompe com esse lugar do palco, de fazer arte no palco. Eu quero estar fazendo arte enquanto eu estiver me movimentando, falando com as pessoas, até essa coisa das esculturas mesmo, que é quando eu me sinto mais bem vestida quando eu tô com as minhas esculturas. Fantástico. Então eu quero trazer elas para os lugares, né? Nada dessa coisa clean e monótona de cinza, não. Quero cores, expansão, mostrar o que tá dentro de mim, né? Eu miro, sei lá, Nel, que maravilha. Maravilhosa, é uma referência muito grande pra mim. Me vejo envelhecendo assim, sabe? Vai acumulando tantas coisas, você vira uma instalação artística ambulante. Fantástico. Bom, você tocou no assunto algumas vezes, né, de fazer arte e educação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Auri, inclusive dessa viagem que você estava migrando, né, pelo Nordeste, uma missão de arte e educação, né? Como é que foi essa experiência e também como que foi toda a experiência em arte e educação? Então, isso surge no ensino médio, através de uma professora de arte. Sempre as professoras de arte, né? A gente vê a importância da arte e educação, né? Que não é muito valorizada, né? Nem pouco. E aí eu tive uma professora, Fernanda Blumer, incrível, assim, bruxona, e que começou a perceber em mim, né? Eita, tem uma coisa diferente aí nessa pessoa, né? Então ela me colocava nesses lugares de cantar, de me apresentar, de dançar. Eu fazia os desenhos, ela mostrava para a sala e queria que eu falasse sobre. Então aquilo foi me criando autoestima mesmo, né, artística. E aí eu lembro para ela que eu falei dessa angústia, assim, eu sou artista, mas eu não sei se eu escolho cursar artes visuais, porque
não vai dar dinheiro, né? Eu preciso ter dinheiro, né? O que a gente quer na adolescência. Quando que eu vou ter dinheiro? Pagar minhas contas e... Pagar os boletos. Pagar os boletos. Ter autonomia financeira. E aí, essa professora falou assim pra mim, nossa, mas tem muitos caminhos na arte. Eu sou artista também. E tô aqui tendo essa troca com vocês. E eu vejo que você tem essa sensibilidade também, é um caminho. E aí, essa foi uma das coisas que me levou, assim, a escolher artes visuais e também explorar essa parte da educação, que é uma coisa que eu acho que todo artista devia se conectar de alguma forma, porque enriquece muito o nosso trabalho, né? Nossa criação. E aí comigo veio assim, né? Na graduação eu também fiz licenciatura, então eu tenho isso no meu currículo também. E aí, assim que eu me formei na faculdade, eu passei num concurso em Rio Claro e comecei a atuar como arte educadora na prefeitura da cidade. Então aí fui para a sala de aula, novinha, assim, foi uma experiência incrível. Trabalhei com EJA, trabalhei com crianças de várias idades, com adolescentes. E muito voltado para as artes visuais, também para o canto, trazendo coisas que eu não acessei, né, durante a escola, né, e para mim foi muito poderoso estar nesse lugar. E aí quando eu venho para São Paulo, eu abro mão desse contrato, né, lá em Rio Claro, e começo a atuar com arte e educação aqui, mas fora de sala, né, então fazendo mediação cultural em alguns museus, né, em centros culturais, com crianças de escola particular, mas é isso, fora de sala de aula, num lugar que me interessa muito mais, né. Quando eu lecionava em sala de aula, na verdade, eu quase não ficava na sala de aula. Eu levava todo mundo pra fora, né, porque é isso, né, no dia a dia a gente não tá assim, um atrás do outro, né, a gente precisa se ver, se olhar, trocar. Então eu fazia questão disso. E o Olho d'Água, que é essa exposição itinerante que eu fiz parte, né, ela surgiu, né, de um convite de uma amiga também que me indicou para esse trabalho, e aí foi incrível, assim, tinha tudo a ver comigo. Esse lance de estar viajando também, estar em trânsito, que é uma coisa que sempre foi muito presente em mim, sempre viajei muito. E aí, de repente, eu estava trabalhando com uma exposição artística sobre educação ambiental, conhecendo lugares novos, lindos, e fazendo uma coisa que eu acredito, né? Ainda mais nesse momento de crise climática e tudo mais, trocando com as pessoas, olhando no olho, né? Crianças de escola pública, e a população no geral também, né? Então era uma exposição que ficava uma semana em uma cidade diferente. Então, eu chegava na cidade, a gente montava a exposição e atendia o público, né? E foi uma experiência riquíssima para mim também. E me trouxe Zona Abissal, né, o videoclipe. Tudo interligado, né? E agora acho que falando do que tá por vir, né? Você falou tanto das esculturas e tal, da sua pesquisa. Fala um pouco da Casa de Criadores agora. Ai, nossa, eu tô muito feliz, assim, pra mim tá sendo uma realização saber que eu vou estar assinando um desfile com peças minhas, né? Que é uma coisa que eu já venho visualizando há um tempo. E aí agora eu tô compondo a plataforma Sul, que é uma plataforma de criadores, assim, que une artistas diferentes, né, nesse mundo da moda, né, e aí eu vou estar assinando essa coleção, né, da plataforma Sul, na 26ª edição da Casa de Criadores, né, ao lado de Giba e Rani, que também são estilistas, né, só que Rani traz mais uma pesquisa ligada à impressão 3D, também a recortes, upcycling. Giba tem um lance com volumes. E eu com as minhas esculturas, né, com essa pesquisa de arte tridimensional, pintura. Então a gente formou um megazord, estamos unindo essas frentes, né, conectando elas num tema que para mim é muito poderoso, que são os cogumelos, os micélios, né? E a gente está trazendo esse signo para o nosso desfile, né? Então todas essas nossas peças
tem referência a elementos da natureza mesmo, né? Então, por exemplo, essas linhas pretas que eu trago nas minhas esculturas, né, são linhas que eu trago das borboletas, né? Das borboletas, dos micélios também. A arte está totalmente ligada com a natureza, né? A gente é a natureza. A gente não está separado, né? De nada. jeito nenhum. Essa foi a maior ilusão, né? Que a gente aprendeu a acreditar que a gente está separado dela. Mas a gente é ela, né? É até o próprio Krenak que fala isso, né? Eu vi um vídeo dele ontem falando exatamente isso, assim. Eu acho que enquanto a gente não entender isso de vez, assim, coletivamente, né, de caminhar para um horizonte de cuidado coletivo, a gente vai continuar caminhando para o abismo. Total. Não tem outro caminho. Sim. E pensando nesse bem coletivo, a gente está muito feliz porque você fez um bem enorme pra gente. Nossa. Eu emocionei com você cantando, enfim, sua presença foi muito especial. Eu queria te agradecer muito. Nossa, demais. Só a sua chegada com essa roupa, com essa escultura, já foi assim, já batizou a gente, já batizou o nosso estúdio. Toda a entrevista foi uma maravilha. Ai, eu tô muito feliz, gente, de ter tido essa troca com vocês. Obrigado, mais um Muito episódio. obrigado. Que potente isso que vocês estão criando. Parabéns, que abram muitas portas para outros artistas. E a gente se vê logo mais também. Sim. Sim. E agora, por último, divulga suas redes sociais. Ai, claro. Eu tenho uma página principal que é Aurenigma, A-U-R-E, Nigma, de Enigma. Tenho também uma página nova, que é da minha marca de esculturas, que eu vou lançar. Elas em breve começar a divulgar, mas o arroba é Esculturas de Vestir. Né? Vocês podem encontrar por esse arroba. Eu tô também com as músicas Solte-me, Zona Abissal, em todas as plataformas de música. O clipe de Zona Abissal tá no YouTube, procurem lá, Aure Zona Abissal. Vocês vão se maravilhar com tudo, tenho certeza. Obrigado. E mais um, hein, Martinha? Mais um. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. A gente tá com podcast quinzenalmente no YouTube do CCSP e em todas as plataformas de áudio. Compartilhe, comente, curta e até a próxima. E acompanhe o @Rádio CCSP no Instagram. Isso aí. Tchau. Yeah.